Olá meninas, tudo bem? Eu vim contar um pouco a minha história com a endometriose. Como eu tive o diagnóstico. Minha primeira menstruação foi aos 13 anos, bem próximo dos 14 anos. Quando eu comecei a menstruar, o fluxo era super intenso e durava muitos dias. Naquela época, adolescente, né, não tinha tantas informações assim a respeito de doenças ginecológicas. Então, eu percebi me comparando com as colegas da escola que quando ficavam menstruadas, relatavam que ficava 3 dias, 4 dias, 5 dias, e eu ficava 10 dias até 15 dias. E já com 14 anos, minha mãe me levou ao ginecologista. E na época, o ginecologista passou anticoncepcional. Na época eu tomei ciclo 21. E ele orientou que eu usasse esse anticoncepcional durante um tempo. Que fizesse um intervalo de 7 dias. Para ver se diminuiria o fluxo e os dias, né, de ciclo. E assim aconteceu, eu fiquei usando a pílula já na adolescência. Diminuiu sim um pouco o fluxo e também os dias de 15 passaram para 10. E isso pra mim já era bom, mas eu não sentia dor nenhuma. Eu não tinha nenhum sintoma de dor. Meu sintoma era esse, um fluxo intenso e um ciclo muito grande. E continuei usando o ciclo 21 anticoncepcional durante muito tempo, minha adolescência toda, 14, 15, 16, 17 anos. Pra mim isso era normal, mas dando os intervalos pra menstruar. E aí eu casei aos 23 anos e pós minha lua de mel eu comecei a ter sangramento, estranhei, porque eu estava usando a pílula de forma contínua, né? Porque eu era recém-casada, foi o que a ginecologista me orientou na época. E mesmo assim a pílula não estava suspendendo a menstruação. E aí nessa época, em 2010, eu cheguei a ficar mais de 30 dias tendo sangramento. Fui ao médico e a médica, devido ao meu estado, eu já estava sentindo dores. Não estava conseguindo ficar ereta, muita dor abdominal e pélvica. E aí, só em olhar pra mim, ela disse que eu tinha endometriose, que eu precisava suspender essa menstruação mesmo, que tentaríamos outras medicações. Perguntou se eu queria engravidar, eu disse que naquele momento não, eu era recém-casada, isso era um plano futuro. E aí ela me orientou que quando eu quisesse engravidar, que eu procurasse uma equipe, um médico, pra me acompanhar nesse processo. Isso foi em 2010. Eu tive o diagnóstico dessa forma, sem exame, como é que se diz? De imagem, só o exame clínico, na época. E a procura de exames de imagem, eu queria no papel, eu queria outras orientações, outras observações de outros profissionais. E eu só consegui um diagnóstico no papel 4 anos depois. Eu casei em 2010 e fiz uma ressonância em 2014. Então, assim, eu fui em vários ginecologistas durante esses 4 anos, que eu já perdi a conta, né, naquela época, e eles não passavam nenhum exame específico de imagem. Até que uma médica, ginecologista da cidade aqui, Camaçari, me solicitou essa ressonância pélvica e eu fiz, e a ressonância deu que era uma endometriose profunda e tinha cometido trompa, ovários e intestino. E desde então eu comecei a usar a medicação de Enogeste, né, o hormônio de Enogeste. Na época era muito caro, custava mais de R$200, mas eu trabalhava em uma clínica e o ginecologista dessa clínica, ele me ajudava. Durante muito tempo ele me ajudou com amostras grátis, quando não tinha eu tinha que comprar. E desde então eu uso o hormônio de Enogeste desde 2014.
Me dei super bem com ele, não tive tantas reações adversas, não sinto dor desde então, desde quando eu uso essa medicação. Às vezes o abdômen fica grandinho, percebi o aumento de peso, mas diante de uma qualidade de vida, né, e saber que eu não sentia mais dores, cólicas terríveis, que eu sofri muito de cólica durante todo esse processo, buscando uma medicação que suspendesse de fato o sangramento, porque naquele processo de 2010 a 2014 eu usei muitos anticoncepcionais, dava pausa, depois que os médicos me orientaram que não era para dar pausa, e isso foram 4 anos de dor até o Dienogest surgir e meu corpo se adaptar a ele, e é o que eu tenho usado até hoje. Essa é a minha história, meu relato de acordo com o diagnóstico. Mais breve eu vou trazer o meu relato em relação às cirurgias. 4 cirurgias de emergências que eu fiz durante esse período de 2016 a 2018. Foram 4 cirurgias por conta da endometriose. Mas esse assunto é pro próximo vídeo. Tchauzinho!